Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bem-vindo, pessoal, à continuação do nosso episódio sobre meritocracia. Primeiro episódio, como de costume, como se tornou de costume, né? Foi sobre o contexto e a história toda da ideia da meritocracia. Agora você já sabe o que aconteceu. Eu vou contar pra você agora. Agora? O problema. Agora é o meu problema. O problema é o agora, né? Como sempre. E como sempre, com a solução não sabemos. Bora. Mas, bom, vocês viram os últimos episódios, já sabem agora como é que vai continuar aqui. A gente vai falar um pouco sobre como é hoje em dia, como que, né? A gente contou como a gente chegou aqui. Vamos ver como é, se funciona, como deve funcionar. Impressões. Né? Quais são as opiniões de cada um aí sobre isso. Sim, essa parte merece De novo. ser discutida. Eu vou embora. Mas já é uma piada tão boa que merece ser feita. Chega, duas seguidas. Tá. É combo agora? Entendeu. Continua. Então, resumo muito resumido. Desde Platão, a semente do sistema meritocrático chegou aí na pós-Segunda Guerra Mundial, traduzido como teste de QI e educação pública. Uhum. E aí tínhamos o que todos acreditavam como algo bom, realmente funcional, porque você estava dando oportunidade para muita gente que não tinha oportunidade. Olha só que bonito. Isso daí é igual desenvolvimento de uma ferramenta. Temos aqui essa ferramenta que vai ajudar todo mundo. Olha que lindo. Não, mas realmente foi bom. As sim. economias mundialmente após a Segunda Guerra Mundial triunfaram. Tem o seu mérito, né? Sim. Merece aplauso. Ô, William, tô gostando do seu senso de humor. Merece ser reconhecido. Essa eu não consegui segurar, desculpa, Pedro. Deixa eu beber água. Eu não consigo olhar pra cara dele depois dessa. Vai. Mas enfim, então sim, depois da Segunda Guerra, a chave virou aí, até porque, lembrando, o pós-guerra, principalmente na Europa, foi um momento de reconstrução. Uhum. E muito dessa reconstrução veio com os ideais não impostos, influenciados fortemente pelos Estados Unidos, que obviamente foi o único que não foi tão afetado como os países europeus. Sim. Então, nos Estados Unidos, até lembrando, né, que a gente falou aqui muito da Europa, mas nos Estados Unidos, a ideia dos Estados Unidos é meio que baseado nas ideias do renascentismo, com Thomas Jefferson e todo o outro pessoal lá que escreveu Declaração da Independência e baseava as fundações do país no racionalismo, mais do que coisas hereditárias, nobreza, etc. Então, não foi à toa que eles tiveram a Guerra da Independência contra a Inglaterra e fundaram basicamente os pilares aí de tudo que é república e eventualmente virar democracia. Então, os Estados Unidos já nasceram mais basicamente com isso internalizado, de que os melhores tinham que ser, como a ideia do Platão, tinha que tivesse estar no comando. O que foi mudando, principalmente com as guerras, é que eles falaram, mas tem pouca gente que tem oportunidade para isso. Sem falar nada dos escravos, né? Escravos é um asterisco bem grande que ninguém estava olhando para eles, mas depois da Segunda Guerra e muita história, eles falaram, vamos investir em educação pública, vamos garantir que a gente tem o melhor sistema, e a Europa, em momento de reconstrução, foi nessa tendência aí também. E as economias, de novo, proliferaram no sentido muito mais emprego, muito mais tecnologia, muito mais tudo, em virtude da guerra e em virtude da recuperação que precisava ser feita. E aí, até aí tudo bem, ninguém estava questionando o valor da meritocracia, embora esse Michael Young, ele escreveu o livro justamente para falar do risco que esses novos sistemas, lembrando, ele escreveu em 58. É que você falou quando ele escreveu era mais um termo pejorativo, né? Isso, ele tá, lembrando, o título do livro era O Nascer da Meritocracia, The Rise of Meritocracy. Vamos traduzir The Rise. Surgimento. Mas não foi no sentido nascimento, foi no sentido mais... Tá sendo algo mais notável, o crescimento da meritocracia. O levantar da
Nossa, que branco agora. É isso aí, todo mundo já entendeu a ideia. Mas lembrando que uma coisa que a gente deixou de fora aqui, além dos Estados Unidos, é a Rússia, né? O comunismo. O comunismo tinha toda a ideia também de que nobreza, herança, essas coisas não tinham que interferir na qualidade da vida e oportunidades de alguém. Só que em vez da meritocracia per se, o comunismo focar muito mais na igualdade de resultado, mais do que na igualdade de oportunidade. E assim, falando bem de maneira grossa, assim, porque óbvio que você quebrar as distintas vertentes aí... nós não vamos falar de socialismo, comunismo aqui. Mas essa foi uma outra corrente que não via herança, seja lá em que sentido for, como algo que justificasse a sociedade, senão que todo mundo garantir igualdade, né? Então isso daí todo mundo concorda. Socialismo, comunismo é garantir igualdade. Desde que você seja do partido, porque senão você vai pra vala aberta. Detalhes. Coisinhas de qualquer grupo. Mas então, esse Michael Young aí, ele falou, tendo em base o socialismo, de que o problema da meritocracia era que isso ia chegar num ponto em que quem realmente tivesse lá o QI de 200 e conseguisse as melhores posições politicamente ou comercialmente, que eles iam implementar e reforçar os sistemas que os levaram até lá, e seus descendentes iam ser os mais propícios a seguir essa tendência. Portanto, ele falou, em algumas décadas veremos uma elite que se alimenta das próprias regras que eles mesmos criaram. Que foi profético. no sentido que ele também alegou. Ele falou, como você está focando em igualdade de oportunidade, não de resultado, vai chegar num ponto em que quem garante essa oportunidade é quem vai ter a maior chance de tê-la. Sim. Diferente do comunismo, que você tem que ter um mínimo para sua dignidade, sobrevivência, independente de quantas provas você faz. Então, ele falou isso, e desde então, essa profecia vem meio que se materializando em termos de o que valorizamos. Sucesso não é necessariamente a sua habilidade, senão que quanto dinheiro você tem, para que universidade você foi. E esses são os resultados da equação aí, que começou como talento, capacidade cognitiva, mais esforço para dinheiro. Engajamento. Também. E a crítica aí, que é meio que chovendo molhado, né? Que todo mundo sabe, mas realmente, hoje, se olhar as instituições educacionais mais de valor, pensando em Estados Unidos, as Ivy Leagues, Harvard, Oxford, Stanford, Oxford está na Inglaterra, Stanford, essas universidades, elas têm uma taxa de aceitação que é abaixo de 5%, tá? Entre 4% e 5% que eles aceitam. Assim como hoje aqui sabemos também as universidades públicas, ou na Europa, Oxford, Cambridge também, a taxa de aceitação das universidades é abaixo de 10%. E chuta quem são os maiores representados nessas universidades. Nossa, quem será? Eu acho que estudou em escola pública. O Zezinho da padaria, o filho dele, tá lá em Harvard. Não deixa de ser verdade. Pode ter um Zezinho da padaria lá. Mas a grande questão foi afunilando de tal forma onde... Tudo bem, você tem quem entrou em Harvard, tem um talento. Isso é indiscutível. Mas como esse talento foi gerado, é o X da questão aí. Porque a escola pública, como sabemos, começou bem. A ideia era boa, a ideia era bonita. Mas quem tinha dinheiro falou, e se a gente tiver uma classe com menos pessoas? Se a gente tiver uma escola com menos pessoas e professores que ganham um pouquinho mais para ensinar um pouco melhor, que não fica só das 8 às 5, senão que trabalha de fim de semana, estende até às 10 da noite. E se eu, na minha posição de privilégio aqui, pagar um pouco mais para que meu filho aprenda mais? E se eu usar do meu próprio mérito de ter chegado onde eu tô para garantir que o meu filho também tem esse mesmo mérito. Eu tô vendo fazendo assim, ó, a gente tá aqui hoje, aí vai voltando.
o Adão e Eva de novo, pra mim. Que é... Oh, Jesus. Aqui é importante dar um passo para trás, no sentido... Todos querem garantir o bem-estar dos seus filhos. Isso é óbvio. Então tem um quesito aí de natureza humana, podemos chamar de sim, eu quero... melhor. Eu não sei, eu acho... Bem. Porém, o negócio é o sistema que foi construído para gerar igualdade de oportunidade com as escolas públicas e os exames para segurança melhores se consolidou, calcificou em basicamente um... É um negócio que se autoalimenta, é ali, sempre... num reprodutor de privilégios que já existem, essa é a palavra. Em vez de igualdade de oportunidade, tem uma igualdade de status quo. Obviamente hoje você tem janela pra quebrar, tipo, pra ter, se a gente pensar no exemplo básico da pirâmide, né, o pessoal fala, hoje obviamente você tem mais caminho pra fazer, mas querendo ou não, igual a gente já viu durante toda a história, a sociedade sempre foi hierarquizada. Disso a gente não escapa. Se essa hierarquia vai vir do advento de uma narrativa, igual o César mencionou, religiosa, se vai vir ou se vai vir de um aspecto material, ou principalmente hoje monetário, dinheiro, infelizmente faz parte. Eu acho que a própria ideia de ter um modelo de sociedade implica ter que lidar com isso. Não tem como fugir. Entendeu? Porque, por exemplo, igual você mencionou, obviamente a gente tem esse contexto. E o que seria, então, a resposta? Uma sociedade moldada por, sei lá... Não estamos na resposta ainda. Segura o cavalo. Estamos na problematização. Que, só para chover um pouco mais na molhado aqui, que não estamos falando teoricamente, estamos falando na prática, para compartilhar um pouco de dados que não fizemos ainda. O pessoal lá da Ivy League, por exemplo, as 38 universidades mais renomadas mundialmente hoje, tem muito mais de alunos que fazem parte do 1% mundial, 1%, lembrando, do que eles têm de quem está numa renda de 60% da população. Ou seja, você tem 38 instituições que mais de 50% dos alunos são do 1% da sociedade. Quando a sociedade, por lógica matemática, aí, não está composto por 1%. Então, pouquinho mais. Não estamos falando nenhuma coisa de injustiça no sentido, a pessoa que tem mais privilégio. A pessoa que tem absoluto mais privilégio é a pessoa que tem mais chance de, entre aspas, aí, meritocraticamente ter as melhores oportunidades. Você tem noção, as chances de alguém que é um ex-aluno, por exemplo, entrar em Harvard é 6 vezes maior em função simplesmente desse parentesco que tem com a pessoa. Ou mesmo, pensando em renda média, a renda média de quem está em Harvard hoje, da família, é de $450 mil por ano. Essa é a renda média. Então você pensa, essa é só uma historinha que estamos contando aqui de que privilégio era privilégio? Não. Realmente, se você olhar para os números, é o super privilégio, o privilégio extremo, que garante essa perpetuação do privilégio extremo. Só olhando para esses números aí. Você tem 6 vezes mais chance, não é 6%, 60%. Você falou muito anterior, né? Tipo, elite fazendo mais elite, né? Sim. E aí vem a grande pergunta, que isso também a gente tá falando aqui em contexto acadêmico, mas em contexto profissional também existe. Com quem que trabalha nos bancos de investimento, nas consultorias de gerenciamento. Então, quem trabalha nessas empresas são as pessoas que vêm dessas universidades de elite. Sim. Então, não está falando necessariamente de nota, estamos falando de renda que gera mais renda, que vão gerar essas notas. É realmente um ciclo vicioso. Isso no Brasil ainda tem um pouquinho de mitigação com as cotas para escolas públicas agora, etc. Mas não deixa de ser, e aqui é um ponto interessante. Não é via de regra. Hoje, sim, você mencionou as cotas, mas as universidades públicas, em sua maior parte, são alunos que vieram, se você fazer um estudo de casa. Do privado. Eu não vou ter o número, mas eu tenho quase certeza que a maior parte tem um padrão de vida, ou melhor, uma renda média muito maior. Um pouco maior, é muito maior. Sim. Essa é a realidade que todos sabemos que pode ser mitigada por cotas, etc. Mas aí o interessante é que tudo bem, toda essa pessoa que você coloca a cota e etc., que a gente já falou em outros contextos também, mas aí eles passam a ter oportunidade nessas empresas grandes de gerar renda, e você acha que o filho dessa pessoa vai estudar onde depois?
No mesmo negócio, mas é óbvio. Não tem como... Então, a pergunta aí, dado esse entendimento... A solução pra mim... Não, vou falar depois. Não, dado esse entendimento, chegamos num ponto onde a pergunta é: meritocracia existe na sociedade atual? Essa é a pergunta. O que é meritocracia a gente respondeu, como chegamos até aqui também. Mas existe. Se você pensar que as habilidades buscadas são muito mais geradas do que aparecem assim aleatoriamente, a resposta é quase que necessariamente que não. Porque, de novo, lembrando da equação lá, capacidade cognitiva mais esforço. Mas a capacidade cognitiva, lembrando lá nos episódios de QI, lembra do Flynn Effect, o efeito de Flynn? Se você é bem alimentado, se você mora com pais que têm um vocabulário maior... Família estruturada, tem uma escola melhor... Só para começar aí, uma criança, isso eu acho que a gente falou em outro momento, mas só para relembrar. Uma criança que nasce numa família de renda alta, até os 2 anos, tem exposição a estimadamente 45 milhões de palavras que ela escutou. Uma criança de renda baixa tem exposição a 13 milhões de palavras na mesma idade. Uma diferença de 4 vezes a quantidade de palavras. Isso, qual é o mérito da criança de não ter escutado 4 vezes mais palavras? Aí você pensa, faz o teste QI lá, na capacidade verbal foi pior, porque essa criança nasceu burrinha, coitada. Mas realmente, isso, de novo, sem falar alimentação, sem falar saúde, que implica bastante. Então, essa coisa do capacidade cognitiva ser algo inerente, não é bem assim a história. E isso também se deve ao nosso entendimento hoje. Antigamente, como você ia saber que um componente genético que se desenvolvia ou não segundo a sua nutrição ou exposição. Mas embora, como a gente também sabe, tenha. Nos irmãos gêmeos lá, como a gente falou, se você é filho de Einstein, talvez você não seja Einstein por uma questão aí de voltar à média, né? Você nunca vai sair tanto da média progressivamente. Eventualmente, você volta para o que é, digamos, mais natural. Mas mesmo nesse contexto, os elementos ambientais são muito fortes. Não é à toa que os testes de QI têm, na média, um resultado maior nos países nórdicos que nos países africanos. Mas também não é à toa que o continente onde mais teve aumento do resultado médio é na África, no continente africano, porque as condições básicas de saúde e infraestrutura melhoraram lá. Então essa questão de capacidade é onde está o X da questão. Sim, todos reconhecemos que existem talentos inatos, mas a que ponto se desenvolve ou são notados depende muito do ambiente. Não dá para quantificar, depende 100%, depende 80%. Como a gente sabe, a altura é quase 100% genético. Mas ainda assim, se você for mal nutrido, você pode ser filho de holandeses. Se não tiver uma alimentação básica, você não vai chegar aos 2,10 metros. Então é aí que a coisa complica. Porque o sistema é meritocrático, por via de regra, de tantos privilégios, você vai ver que não. Mas poderia ser, dado que tem tanta coisa inerente ao ambiente mais do que as habilidades inatas das pessoas. E aí que entra também uma questão de mais de sorte do que... Ou falaremos disso mais pra frente? Então, eu acho que essa é uma boa ponte, porque a gente vê o mérito de uma criança que tem um teste verbal acima da média como mérito dela, nasceu privilegiada. Mas a pergunta é, foi privilégio ou foi sorte que ela nasceu numa família que fala gentrificação? Para usar um exemplo conhecido. Bom, primeiro que eu não lembro primeiro que eu acho que todo mundo pudesse escolher onde nascer, né? Um amigo nosso que falou sobre esse dilema aí também é o John Rawls, cara da teoria da justiça. Voltou. Você lembra do véu, como que é o véu transparente? Não, transparente. O véu da cegueira. Um negócio assim. O véu da ignorância, isso daí, o véu da ignorância. Véu transparente. Você vai ver do outro lado, caralho, do mesmo jeito. Olha o meu QI, -0. Pedro, sua família. Nossa, tá foda, cara. Não ter sorte, velho. Ele criticou no seu tempo lá um pouco da ideia de meritocracia por causa do véu da ignorância. Tipo, você não pode escolher onde você nasce, que família você nasce, como você garante uma sociedade justa, dado que a consequência de muitos talentos é em virtude de região e contexto familiar. Então, a questão da sorte. Eu acho que
Tem muita gente que fala, não, sorte não existe. O que existe é a sua preparação para quando a sorte chega e você aproveita. Não, ok, eu tenho um pouco de variação. Tem. Você aproveitar a oportunidade. Eu entendo isso de falar, tipo assim, você ser uma pessoa tá disposta, sempre trabalhando, entendeu? Pra caso venha acontecer alguma coisa, você tem as ferramentas. Isso eu concordo. Um bom exemplo é, o que os ganhadores da loteria têm em comum? Jogou. Eles jogaram na loteria. Falei, eles deram sorte? Sim. Óbvio. O que eles fizeram que você não fez? Pode até ter feito, mas no geral, né, ninguém fala de ganhar na loteria e realmente joga na loteria. Sim. Eu direto falo, nossa, não queria ganhar na loteria. Jogo? Jamais. Mas é um exemplo praxe, principalmente no mercado de trabalho, que tem uma promoção, uma oportunidade. Fala, porra, você... Vou dar um exemplo pessoal aqui. No trabalho eu tive uma promoção recentemente, porque, eu tive uma promoção para uma posição que eu tenho que falar inglês e espanhol fluentemente. E aí eu falo para as pessoas, não, eu acho que eu dei sorte, porque teve uma mudança estrutural na empresa lá, eu dei sorte. Eu falo, mas você deu sorte, mas se não falasse inglês e espanhol, você não ia ter tido essa sorte, entre aspas. Então sua sorte, na verdade, foi estar preparado. A sorte foi ter acontecido agora, não foi o que aconteceu. Se não fosse agora, ia ser eventualmente, assim, outra empresa. Você se preparou e a sorte chegou, né? No sentido... Você tá com a bala na agulha, filho. Na hora que o negócio apareceu, sorte foi mérito seu. Você fez... parabéns, você chegou lá. Deu sorte que foi agora? Sim, mas ia acontecer eventualmente. E eu pergunto, mas... Primeiro, vamos tirar o espanhol da equação. Como que eu aprendi inglês? Não nasci em uma família que fala inglês, não tive essa sorte. Mas eu tive a sorte de nascer numa família suficientemente bem estruturada para me apoiar nos meus estudos. E para deixar bem claro de que você estava crescendo, eu falar, investe nos estudos, porque é isso que vai fazer a diferença para você. Eu também dei sorte de ter exposição familiar de pessoas que estavam em faculdades e sempre falavam, se eu soubesse mais inglês, eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. Então eu cresci nessa bolha que falou, estudar é importante, o inglês é importante. Era importante pra mim, porque eu precisava jogar. Também. Esse é um fator importante. Mas aí fala, tudo bem, foi mérito aprender, sim, mas tive mérito em crescer nessa bolha de uma família que me apoia e de pessoas que me falaram, aprende inglês que vale a pena, desde, 2, 3 anos de idade. Sabe que eu não... Isso é mérito meu? E aí, não, para, antes de você chegar lá. Vai coçar a cabeça, velho. Tem uma outra coisa que é, geneticamente, a gente já falou aqui, tem a questão do ambiente, mas geneticamente existem diferenças. Existem pessoas, como todos sabemos aqui, que têm mais facilidade em prestar atenção e trabalhar com abstrato do que outras, que são mais mão na massa, extrovertido, introvertido, etc. Eu tenho a sorte de conseguir ler um livro e não me distrair com outra coisa. Nossa, conseguir eu queria ter essa sorte. Então, não, eu falo, isso daí o que é mérito meu, eu aprendi a gostar de ler. Sim. Não acho. Eu nasci com uma propensão a ter essa questão mais introspectiva e conseguir genuinamente desfrutar disso. Isso eu decidi. Falei, não, eu vou investir e ter uma atenção ao material acadêmico. Focado, determinado dos estudos. Ou mesmo se a gente pegar o componente genético do QI, que a gente falou que ninguém fez o teste e não sabe qual oficialmente é. Mas vamos chutar que, seja um pouquinho mais para cima da média que para baixo. Qual que é o meu mérito em ter nascido com essa propensão a conseguir trabalhar abstratamente com as coisas? É mérito meu? Então, aquela pergunta da promoção no trabalho. Não, seu mérito que você sabe inglês. Eu não sei se, dado todas as circunstâncias, se podia ter sido diferente. Eu realmente ter falado, coçar o saco e falar, não vou aprender inglês. Mesmo que eu tenha ouvido falar, todo mundo reforçar a narrativa, mesmo que eu consiga prestar atenção, mesmo que tudo isso, eu vou decidir, não vou aprender essa merda. Eu não sei se isso seria concebível. E aí chegamos num ponto que envolve uma questão que sempre aparece. Livre-arbítrio de novo, né? Ai, meu Deus do céu. Porque a questão da sorte, você tem timing, mas você sempre tem como você chega nesse momento de sorte. E é algo evitável, é algo construído. Como que você responde isso tendo consciência de, se todas as circunstâncias fossem as mesmas,
o resultado sempre será o mesmo. Não tem um exemplo, nem mesmo lógico que você consegue dar de se fosse tudo igual eu teria feito diferente. Sim. Não porque se fosse tudo igual, você teria feito tudo igual. É lógico, se A igual a A, não pode ser A igual a B. Você só fala isso agora porque você tem consciência do resultado. Sim. Então você chega numa situação parecida. Não, se fosse tudo igual agora eu faria diferente. Mas por quê? Porque você sabe o que você sabe agora, então não seria realmente igual. Seria parecida. Mas você já sabe o que seria a consequência. Então aí sim você faz diferente. Mas não é... Então você chega numa questão e o Pedro, você já vai desabafar já. Eu tô quieto aqui, coçando a cabeça. Mas você chega numa questão de... Se você falar que é independente do seu esforço... Eu sei que você vai falar. Vai falar, você tá fudido. Aqui ó, vamos fechar esse... Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses aqui. A gente tá falando, beleza. A controvérsia hoje é que elite alimenta elite, privilégio alimenta privilégio. Quem fala que mereceu tá onde tá desconsiderando um monte de coisa. Pode ser o Jeff Bezos, pode ser o Elon Musk, que são as figurinhas hoje. Pode ser o que for, mas eles estão desconsiderando. Eles falam, não, mérito meu em ter criado a maior empresa do mundo. Tá, mas primeiro, que idioma que você fala? Qual a cor da sua pele? Qual o tanto de incentivo cultural, estrutural, suas famílias que eram bem influentes, enfim, o vocabulário que você tinha com 2 anos de idade. Você tá considerando tudo isso? Não, né? Você está só falando eu sou o pica das galáxias e ó, me invejem. Não estou falando que isso não existe. Óbvio que a gente sabe, teve um esforço, teve um risco que tomaram. Ninguém tá invalidando a questão de que existe um elemento de mérito pro resultado que eles tiveram. Mas estava no caminho. Mas o que estamos alegando é 100%. Tava com a estrada pavimentada. A minha estrada tem um buraco, tem cachorro no meio. Exato, porque o outro lado da moeda é beleza, eles chegaram ali e falaram, mérito meu. Mas e quem não teve? É desmérito seu? Tipo, você tá onde você tá porque você merece? E essa é a parte da controvérsia que hoje, tanto esquerda como direita... pra mim pegou... pra mim, essa palavra, que você acha que você merece, já pra mim, aí você já tem uma discussão. Mas assim, existe uma acusação da sociedade no sentido pobre merece ser pobre. Sim. Porque o acesso à educação tá aí pra todo mundo. Mas eu vejo também no argumento contrário, né? Fala, não, que eu mereço isso. Porque eu sou uma... Bom, pra mim, a maior parte das pessoas ressentidas parte do princípio que ela merece tudo. Eu mereço ser famoso. Eu mereço famoso. Por quê? Porque eu sou bom. É igual ser esforçado, por exemplo. Você fala, beleza, por exemplo, no caso do ambiente de trabalho, eu sou esforçado, eu mereço ser promovido. Digamos que eu e você na empresa e o César tem que promover uma pessoa. Caso de estudo. Não, peraí, só pra você entender. Não, beleza. Digamos que eu seja mais esforçado. Chego na hora todo dia, faço tudo, e você, né? Você sabe, você é você. Eu trabalho no meio. Mas digamos que pra função que mas digamos que pra função que o César precisa, sei lá, é editar um vídeo aí. Obviamente ele vai escolher você. Mesmo se a gente trabalha... Não, falando uma premissa objetiva, só um exemplo de cenário. Acontece. Sim. Eu vou ficar assim, pô... Mas aí eu acho que é mais entendível porque eu sou o chefe do hospital. Tem que promover um médico no departamento de radiologia. Você é pediatra, não faz sentido. Eu também acho, mas o problema é que hoje o argumento... eu digo que tem um exemplo melhor, que é que eu vou promover pra coisa que ambos conseguem fazer. O vídeo, beleza. Que aí é outra coisa. Então, na meritocracia aqui, você sempre quer o melhor médico, que é o melhor atleta que a gente me ensinou nas Olimpíadas, a gente chega lá. Vamos tirar a equação... Habilidade específica. Tira isso da equação. Vou promover você ou o William, que você é o mais esforçado, que vai ser, sei lá, gerente administrativo. Okay. Nada específico, vocês dois são analistas administrativos. Eu tenho que promover ou você ou ele, e você é claramente mais esforçado, que deu uma consistência de resultado maior. Porém, aí vem o porém. Eu confio mais no William a longo prazo para ficar na empresa. Exato. Eu não acho... de verdade. Desculpa, eu não escutei. Tava fazendo piadinha. Falei que eu promovo você porque eu confio que você vai ficar mais na empresa do que o Pedro. Entendi. Que eu vejo tanta habilidade aí que assim, 6 meses vai vazar. Tá, isso aí. Eu vou promover você. Eu acho que o problema aí porque é justamente nisso. Você promove o William...
E fica essa coisa de igual falar, eu mereço, pra mim, toda... É que talvez eu seja pessimista, eu sempre parto do princípio, quando alguma coisa boa acontece pra mim, lá vem eu de novo, quando alguma coisa boa acontece pra mim, eu acho, não, isso aconteceu, então eu tenho que, né, eu tenho que provar que eu mereci isso. Não que não, aconteceu, eu mereço isso aí, entendeu? Eu não consigo ter essa perspectiva. É que não é preto no branco, né? Acho que essa é a parte que eu falei que ia ser frustrante do episódio. Eu não falei pros ouvintes, falei pra vocês. Porque o contexto histórico, a controvérsia são fáceis de descrever. Sim. Mas o que a gente faz com isso... O particular... Não, mas não é nem particular. É meio que coletivo também. Ele é paradoxal em toda instância. Porque existe um pouco dos dois. Sim. O elemento subjetivo é inescapável aqui. Porque mesmo quem entrou em Harvard, por exemplo, teve o privilégio lá de aulas particulares, de exposição, vocabulário maior, etc. Mas sabe o que você não consegue fazer em Harvard, ou mesmo entrar em Harvard sem? É ter uma boa nota que você vai precisar estudar. Sim. Eles não vão ficar dando só... Obviamente deve ter umas festas da hora, mas não é só festa, gente. Eles tiveram recursos, sim, mas eles tiveram que passar madrugada estudando, sim, tiveram que realmente ter um entendimento matemático para conseguir resolver a equação. Sim. Não é que foi dado de mão beijada igual era na aristocracia clássica aqui. Ó, tá aqui, na bandeja. Tem uma bandeja de oportunidades, mas eles têm que... Se for preguiçoso, não vai entrar. Se for nota ruim, não vai entrar. E mesmo que entrar por bolsa, sei lá, atlética, ou porque o pai doou $100 milhões para a universidade. Tem que entregar, tem que se formar ainda, então, vai ter que estudar. Sim, ele pode entrar, mas para ter o diploma... E aí que tá uma coisa que eu acho que a gente falou das empresas que contratam. Por que as empresas contratam das universidades? Porque já sabe que o cara vai sair preparado, bala na agulha. Porque como você sabe que uma pessoa é capaz? Você não conhece a pessoa. Como você sabe que ela é capaz? O que diz pra mim você é capaz? Duas coisas. Experiência e acadêmica. Que pode ser a mesma coisa, experiência profissional e experiência acadêmica. Mas se você trabalhou 10 anos, por exemplo, na Amazon, eu tenho consciência do ambiente na Ambev, melhor, para ficar mais próximo aqui. A Ambev tem um ambiente agressivo, profissional. Então, se você veio de lá, sobreviveu 5 anos lá, o que eu sei sobre você? E dá para levar umas porradas. Se você formou também na USP, na Unicamp ou em Harvard, você formou, o que eu sei sobre você? Mesmo não tendo fazendo entrevista, nada. Que ali a régua tá mais pra cima. Eu posso jogar qualquer bucho em você que você resolve. Então não é que, não existe meritocracia no sentido você é incapaz, como eram os reis incompetentes que não sabia a diferença de um cavalo e uma zebra e mandava o soldado cavalgar. Não é isso. É no sentido, o que te levou àquele ponto. Você é capaz, você é formado, você resolve qualquer bucha, é um médico de qualidade, mas você estando ali e o William estando aqui, para usar um exemplo absurdo, isso significa que você é inerentemente uma pessoa com mais mérito do que o William? Essa para mim é a questão. Que, dado todo esse contexto histórico aí de processos, a resposta é não. Por quê? Porque você é mais capaz do que você faz, mas o William é incapaz de chegar nessa capacidade. Se ele tivesse as mesmas oportunidades, talvez por talento natural aí, ele seria um pouco menos capaz que você, mas ele poderia muito bem se formar, poderia muito bem ter resultado, talvez você seja melhor, você usa em Bolt, o Michael Phelps no negócio. Mas o William tá correndo ali também, não tá no pódio, mas tá ali. E essa é a narrativa que todos estão criticando hoje, porque o que se parece com a divisão de 1% e o resto é que a justificativa é: o William não é um médico formado, é um bosta. E merece ser um bosta, e ninguém tem que se preocupar com ele. Porque você teve a oportunidade. Você não estamos no feudalismo. Não é que você nasceu plebeu e falou, tá ali. O seu chapéu de plebeu daqui você não pode tirar, porque, enfim, você teve sua chance, ainda mais que a internet. Não foi porque você não quis. Essa é uma narrativa perigosa e meio tóxica de separar as pessoas em nível de o quanto valem as pessoas. Não o quanto de oportunidade elas tiveram e quanto que se reflete do que elas trabalharam nisso. Mas eu acho que tem não, isso eu entendo, mas eu vejo uma faca de dois gumes, porque toda vez que você parte do princípio e fala, não, que nós precisamos, isso tem que ser ajustado, obviamente, num contexto de nivelar as coisas, obviamente você precisa de alguém para fazer isso. Essa pessoa que vai fazer isso, esse nivelamento, essa alguma coisa, necessariamente precisa ter uma validação e precisa, entre aspas, estar num nível acima para fazer. Então,
Aqui vamos voltar para a parte geopolítica de novo. Lembra que a China fez o sistema meritocrático lá no século XVI, XVII? A pergunta que eu não respondi, que eu falei que ia falar depois, é o que aconteceu com isso? Aí eu dei um spoiler de que o Mao lá falou... Na verdade, aconteceu exatamente o que está acontecendo agora na China. Teve uma elite dos mandarins que passavam nos exames, e o que eles faziam com as crianças assim que nasciam? Os filhos. Botava para estudar, já dando já tinha o norte ali. Os esquemas, já falando, deu certo para mim assim, você vai fazer exatamente assim. E isso criou uma elite de mandarins lá que, quando você tem uma elite, o que é inevitável que aconteça? Eventualmente acontece. Não importa o momento histórico, do ano zero, do ano zero da civilização até hoje. Corrupção. Começa a se autofavorecer, começa a fazer favores, começa a dar... sua nota não foi tão boa, mas sou eu que decido, não tem ninguém olhando. Deixa, passei o meu filho, olha que surpresa. Vou botar uma bolinha aqui nesse 6 aqui, vira um 8. Exato. E aconteceu não só na China, aconteceu em Veneza também, no século XVI, bem depois do renascentismo. Eles promoveram lá o talento realmente, e depois virou a questão de família. Que a família era associada ao talento, então se você era daquela família, você tinha um talento. Então Veneza, em algum momento ali da história europeia, foi a cidade mais rica da Europa, porque ela era governada com base nos princípios lá de Platão. E não é à toa que Da Vinci morou em Veneza, todo o panteão lá passou por Veneza em algum momento. Veneza era o centro do mundo. E de repente, esse sistema virou uma elite, a elite começou a favorecer nome em vez de favorecer talento, porque nem todo mundo, digamos, nascia brilhante ou com capacidade para ser tão brilhante quanto. E foi a corrupção e se perdeu. E foi uma das primeiras cidades a ser reconquistada. Foi para várzea. Igual a China, depois da corrupção, virou um antro de quem chega primeiro leva do resto do mundo no século XVII, XVIII. Foi Japão, todo mundo. Foi os árabes, foi depois a Inglaterra. Chegou, levou, basicamente. Estava tão desestruturado, quebrou em dinastias menores, em feudalismo. E aí quem chegava com um poder maior levava. E aí, bom, beleza, a corrupção levou ao desastre da China. Mas aí voltou no momento de reconsolidação. E o que o imperador lá disse, não sei se era imperador ou não, mas enfim, o que o líder político naquele momento disse foi: não vamos criar outra elite de mandarins para que caia na corrupção outra vez. Então ele queimou livros e proibiu de fazer qualquer exame para cargo político, para qualquer coisa que envolvesse ranking. Falou: não quero ranquear ninguém. Lembrando que na China, nesse momento, já era fortemente influenciada pela ideia comunista que já existia. E o que aconteceu? A China foi extremamente incompetente em todo esforço militar que aconteceu no século XIX e XX. A Segunda Guerra, de novo, virou essa bagunça. Tinha uma unidade, tinha uma unificação, mas não tinha engenheiros de qualidade, não tinha líder militar de qualidade, porque eles literalmente distribuíam posições, sem base, quase que aleatório. Tinha um pouco de experiência, de envolvimento, mas não era uma regra, não era um sistema verdadeiramente meritocrático. Era uma coisa, todos somos iguais, e você vai ficar a cargo disso aqui, e você vai ficar a cargo daquilo ali. Igual, não coincidentemente, aconteceu na Rússia durante a era da União Soviética. Quem que fazia a gestão das indústrias, das fábricas, da gestão política? É o mesmo partido. Assim, eram cargos designados, não eram cargos faz a prova aqui. O que aconteceu? Como diz a música do Mamute lá, o que aconteceu? Mas é engraçado porque, de certa forma, essa questão da elite se replica sempre, cara. Isso que é foda, não tem o que fazer. De certa forma, sempre vai ser hierarquizado. Talvez não validado, algumas vezes sim, por conta da narrativa, ou como eu já mencionei, alguma hoje. Narrativa hoje é o quê? Monetária, material. Sim. Antigamente religiosa. Mas ainda assim existe esse negócio. Não é inescapável. Até porque, igual como eu mencionei, a ideia de ter um modelo de sociedade, no fim das contas, é um recorte. É só isso. É impossível você conceber um sistema com todas as variáveis possíveis da realidade. É um recorte. Obviamente, igual a gente mencionou, na teoria, você pode colocar, não, beleza, o problema hoje, boa parte do discurso que eu entendo comunista é monetário, é material, né? Até porque é uma narrativa, é o materialismo em si, né? Tipo assim, luta de classe, a ideia de estrutura de poder, etc. Então, obviamente,
Você diz assim, não, beleza, então a gente precisa nivelar todo mundo de uma forma monetária, vai. Todo mundo tendo uma casa, todo mundo tendo alguma coisa. Sim, pode melhorar. Como alguns países realmente adotam algumas medidas de caráter que você pode falar, não, isso daí tem um viés socialista, né? Os nórdicos. Sim, faz. Mas não quer dizer necessariamente que lá não tem uma elite, que lá obviamente não tem uma estrutura e nenhum tipo de plano de poder lá dentro. Sempre vai ter isso. Você não vai escapar disso. Naturalmente também tem pessoas mais altas, mais baixas, pessoas mais velozes, pessoas mais introspectivas. E a própria possibilidade dos países nórdicos, por exemplo, poder adotar esse tipo de modelo. Como é que é o mundo hoje? Por exemplo, se porventura entra um presidente dos Estados Unidos e fala, quer saber, eu quero que se dane a Europa, retirar todas as tropas, todas as bases de lá, vai acontecer o que aconteceu na Crimeia. A Rússia foi e anexou. Ninguém fez nada. Não, agora é meu. Acho que você tá dando saltos grandes de conclusão aí. Não, pode até ser, mas eu digo tipo assim, que hoje a gente tem esse recorte que funcionou, né, obviamente, mas a gente desconsidera um grande número de coisas aí. Funciona até que ponto? Esse é o X da questão aqui. A gente tá falando que funciona, todo mundo não, mas a grande maioria acredita na meritocracia como algo inerentemente valioso e que funciona. Porque olha o que aconteceu depois que a educação foi implementada, depois que o seu gênero, sexo e seja lá o que for, gênero, sexo e etnia foi desconsiderado. Você prefere viver no mundo hoje ou no mundo onde tudo isso era uma variável importante na sua vida? Você botar o véu na ignorância e tiver que escolher um período do mundo que você nasce, véu na ignorância, hein? Você não escolhe raça, gênero, nada. Você só vai nascer em algum período do mundo. Quando você escolhe nascer? Esse é o tipo de coisa. Eu não tenho poder. A minha situação é essa. Obviamente eu posso pensar melhor, mas eu, sinceramente, eu não consigo conceber. Toda vez que eu escuto alguém falando de modelo de sociedade, se ele defende, eu entendo que ele acha que tem a solução. Eu falo, eu não tenho. Eu não consigo estipular isso. Mas ninguém tá pedindo isso de você. Não, isso eu entendo, mas o problema é que hoje todo discurso, obviamente, que quando você fala meritocracia, obviamente, ele sempre está num discurso, hoje, abertamente, que o pessoal comenta sobre um contexto político, por exemplo. As discussões que envolvem meritocracia é para tomada de medida de governo. Tipo assim, obviamente, a questão das cotas, você mencionou. Sim. Então, tipo assim, obviamente, eu não, é igual você falou, não tá pedindo para eu tomar uma decisão. Mas outras pessoas, que obviamente têm uma opinião consolidada disso, estão tomando. E reflete na minha vida. Elas têm o seu... Eu, pessoalmente... Sim. Um problema é quem são essas pessoas. Quem que elas representam. Daí outro dado interessante. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, aqui no Brasil, não sei, mas 70% dos membros do governo são das universidades de elite. São da Oxford, são de Harvard. Essas pessoas representam um grupo de pessoas que tem muito mais a ver com elas do que com elas, né? E esse é um ponto que eu mudei muito de perspectiva. Porque antes, quando a gente falou do episódio política, lá lembra quando a gente falou do episódio política, parte 1 e parte 2? Faz 5 anos, basicamente. A gente falou de todos os prós e cons dos diferentes tipos de governo, incluso da democracia. E qual é o risco de virar um governo populista. Não precisa nem ilustrar muitos exemplos aqui. Que qual que é a solução para isso? Como a gente não coloca um palhaço no poder, sem capacidade? Implementa um sistema governamental mais meritocrático. Faz sentido. Assim, de primeira, era uma coisa que eu meio falava, não, sim, se um piloto de avião tem que passar um curso, ou mesmo um médico tem que se formar, por que um presidente não tem que fazer um curso de economia, sociologia, sei lá? Por que não tem que ter... Então, pra mim, tinha muito sentido você fazer uma prova para ser presidente. Não precisa ser a prova ultimata, assim, mas uma prova básica de história, principalmente história, para saber que não vai fazer um bigodinho eventualmente. Um cara que vai falar, acho que eu tenho a solução final para esse problema. Meu Deus. Ou pelo menos isso, seria, na minha concepção, seria legal garantir com uma prova. Mas aí, depois de toda a nossa exposição aqui, principalmente agora, veio essa questão. As pessoas que têm esse privilégio de experiência universitária, por mais que se provaram capazes com os desafios, etc., eles vivem numa bolha onde você foi para a universidade, onde você vive com pessoas que falam a sua língua no sentido idiomático de palavras usadas, de análise, que é uma bolha.
Se você pensar, de novo, aqui não sei dados do Brasil, perdoem o meu falta de patriotismo, mas nos Estados Unidos, 2/3 da população não tem diploma universitário. 2/3. É igual você pensar, o cara sai lá de Washington e vai pro Kentucky. Então, 2/3, ó, de novo, 2/3 da população não tem diploma universitário, enquanto 80, 90% das pessoas no governo tem. Então, você está falando que 1/3 desses 90% tem uma experiência igual a de 1/3 da população. Então, pensando aqui, falando de maneira de lentes, de framework. Eles estão com as lentes de uma pessoa universitária, falando da linguagem que uma pessoa universitária usa. Falando em gentrificação, não que as coisas estão ficando caro pra caralho. Né? Então, eles estão numa água, vamos pensar isso numa piscina. Eles estão numa piscina habitadas por pessoas como eles. Eles não estão no marzão, no piscinão de Ramos, que 2/3 das pessoas vivem. Que é um discurso que o Lula falava bastante aqui. Né? Sim. Eu represento... E é uma coisa que hoje eu já vejo validade. Que realmente, se fizer uma prova ou precisar de diploma para ser presidente, você necessariamente está funilando um representante que, na verdade, representa a minoria, não a maioria. Sim. Só que aí você pensa, tá, mas quem representa a maioria? Qual que é a maioria? É que não sabe muito bem como funcionam os fluxos monetários internacionais. E aí você chega no paradoxo, na questão mais frustrante, que é, de um lado tá ruim, mas do outro também. Ninguém quer uma pessoa incompetente na presidência. Mas se você começar a colocar barreiras, você vai ter uma pessoa pouco representativa para a maioria da população. E num sistema democrático... É o que rege, serve para isso. É o que é a democracia, não é a voz do povo? Se a voz do povo é que seja um palhaço, essa é a voz do povo. Mas aí... É uma questão de princípio também, obviamente, no fim das contas. Cara, essa é a palavra-chave, é a questão de princípio aqui. E aí o pessoal... A gente deu todas as razões aqui para ser contra a meritocracia como é hoje, que é elite alimentando elite. Sim. Mas em questões de princípio, pensando no exemplo da China, no exemplo da União Soviética... Ah, não, aí... você pensando no mesmo exemplo, teve universidades dos Estados Unidos que tentaram abolir prova para ingresso, que eles falaram, era loteria. Já não tinha, como chama aqui, vestibular. A única coisa que eu vejo nisso é, tipo assim, a questão realmente é uma boa intenção, mas qual é a alternativa? Essa é a minha pergunta. Hoje sim, elite que alimenta elite e beleza. Funciona mal, é uma coisa que vai aumentar a desigualdade e que frustra e que gera essa perspectiva tóxica de eu sou necessariamente melhor do que você se a minha renda média é maior do que a sua. Isso estamos todos de acordo. Mas qual é a alternativa para isso? É a coisa do presidente. Se você representar a maioria da população e ser um palhaço, é ruim. Mas se você colocar uma elite intelectual ali que é 1%, é ruim também. É escolher entre o pior e o menos pior. Mas quem decide quem é o menos pior? É tudo de perspectiva. Eu não sei o que é melhor ou menos pior nesse caso, porque, né, bem como a gente já viu, o nosso amigo lá do peixe, como é que era o nome? David Starr. Ele poderia dizer que ele era um homem aí, educado. Ele era. Ele começou tão bem. Dos fundadores de Stanford. Então. Eu gostava dele no começo da história. Mas assim, pra não deixar o episódio numa nota tipo X. Sinceramente, eu vejo que a gente... Isso daí, infelizmente, é uma pergunta sem resposta que vai durar até o fim da humanidade. Pra mim não adianta, não tem como construir Éden aqui. Vai ter merda, vai ter um ruim ali. Sim, mas de maneira histórica, social, você tem um progresso. Não é que a gente tá igual ao Homem das Cavernas, ou igual a Europa feudal, ou igual mesmo a Europa pré-Segunda Guerra. Acho que é igual muitos problemas são parecidos. Mas eu acho que também é por questão de lente mesmo, cara. É que você falou. Obviamente eu entendo num contexto, por exemplo, uma pessoa, sei lá... deixa eu pensar no caso, sei lá, uma pessoa igual eu sou religioso e a pessoa não é. Obviamente ela vai ter uma lente de viver de acordo, tipo, até pra ver o fluxo da história de um jeito diferente do meu, né? Porque obviamente a linha transcendental, infinita, a possibilidade, vida eterna, depois que morre, vai pro céu, pro inferno é uma coisa. Mas a partir do momento você fala, porra, é só isso aqui. Entendeu? Muda completamente. Só nessa questão aí você já tem uma discussão desde os primórdios aí. Sim, mas isso já estamos de acordo que podemos concordar em discordar. Sim.
Agora, como vamos estruturar a educação pública? Como vamos estruturar... não dá para ficar no concordo em discordar. De certa maneira, a sociedade, esse é o termo mais vago possível. Sinceramente, tem que decidir de alguma maneira para que lado vai. O problema é que, tipo assim... Vamos dar uns exemplos. A gente não tem... Por exemplo, uma ideia de um... É que é complicado você falar... Eu entendo que, por exemplo, opções... Eu entendo o problema de alguma coisa muito local, é que ela não te dá janela para você abrir e explorar coisas novas. Obviamente, esse é o problema. Vamos falar de exemplo aqui para não ficar tão teórico. Então, beleza, no contexto local você tem esse problema, né? Obviamente são comunidades fechadas, você não tem inserção. Singapura hoje é um exemplo que até esse autor dá no livro, como o lugar mais meritocrático do mundo. Sim. Em sua essência pura de que os líderes do governo lá ganham tão bem quanto gerentes de banco de investimento e os professores ganham tão bem quanto consultores de gerenciamento. Então, eles realmente valorizam a capacidade de aprender e de ensinar. E o governo é gerido como se fosse uma empresa mesmo. Lá um palhaço não é parte do governo, não. Lá tem que passar em prova, tem que provar currículo, tem que ter experiência de resultado. Lá é o lugar, de novo, nas palavras do autor, eu nunca fui, não posso falar pessoalmente, mas ele tem evidência do que fala. Ele é, até para contexto, é um editor da revista The Economist, que olha justamente para esses tipos de questões econômicas. Há 11 anos, ou não, 20 anos, já tem 11 livros. Cara, ele sabe o que está falando, basicamente. Esse é o mérito. A única coisa que eu pensei... É isso aí, William. A única coisa que eu consigo pensar falando realmente estruturado e meritocracia, eu só consigo pensar no Parasitas lá do filme. Coreia do Sul, né? Ele disse, Singapura é o lugar mais meritocrático do mundo. E é onde a economia mais cresceu também nos últimos 10, 20 anos. É um lugar X, assim, que passou a ser uma potência econômica mundial. É realmente uma história impressionante da Singapura. Porém, é uma cidade-estado, né? Tem, sei lá, 8 milhões de pessoas. Metade de São Paulo. Então, a complicação diminui um pouco, sem falar na percepção asiática, que já contribui também de ser mais coletivista, em vez de individualista. Então, lá, todo mundo usa máscara, todo mundo vacina, todo mundo estuda. Então, tem essa questão. E aí, é justamente o que ele fala. É o estado mais meritocrático do mundo. Realmente, você pode ser presidente se você quiser estudando, mas ainda tem esses vícios de você vai ter escolas melhores do que outras, embora o governo invista mais em educação em nível básico. Mas o que não tem lá? Tem todas essas qualidades, mas o que não tem é uma inovação. É uma empresa da Singapura, com um produto da Singapura, com uma tecnologia da Singapura. O que você tem lá é uma boa economia que funciona super bem em produzir o que os outros pedem e distribuir o que os outros vendem. Mas você não tem algo que, por exemplo, a gente encontra hoje como o farol aí de inovação do mundo, que é os Estados Unidos, que sofre de problemas extremos estruturais, tanto a nível racial como a nível regional de interior versus costa dos Estados Unidos. Mas por causa dessa diferenciação aí, você tem pessoas que no Texas vão pensar em coisas que pessoas na Califórnia vão pensar de outra maneira. É que o caldo cultural é maior. Se for pensar, querendo ou não, é igual o ponto que eu ia colocar em relação ao localismo você consegue estruturar, porque todo mundo parte do mesmo, por exemplo, entre aspas, todo mundo carrega ali uma semelhança não só cultural ou de costume, então você consegue estruturar melhor, por exemplo, evitar algumas coisas, mas justamente você tem um problema de inserção de novas ideias. Estados Unidos é justamente a outra ponta da coisa, beleza, tá todo mundo lá, mas por estar todo mundo, vai ter todo tipo de coisa. Mas mais do que uma questão de número, é uma questão de ter essa desassociação da ideia da meritocracia com um pouco da prática dela. Eu acho que, sinceramente, a única possibilidade que eu vejo assim, ideal seria todo mundo puder falar, não, a gente concorda, tem a pedra angular, todo mundo fosse pelo menos alguma coisa que desse pra colocar junto. Mas todo mundo concorda que raça, gênero e etnia não devem entrar em equação do que você merece ou não merece. Esse é que é o ponto. A gente concorda, tem gente que não. Todo mundo? Todo mundo. Foi exagero. Mas falando em maioria, a maioria do mundo moderno hoje, tirando Coreia do Norte e os países aí no Oriente Médio, estão de acordo de que
Não, isso é discurso comum, mas obviamente se a gente olhar as estruturas das elites, por exemplo. Então, mas como que exatamente, como ideia, e aí a tua resposta no começo lá, se é a favor ou contra a meritocracia. Como ideia, você tem que ser a favor. Como você vai falar que não? Você não tem que merecer pela sua habilidade, você tem que merecer pela... Boa vontade, né? Você é uma boa pessoa. Pelo tamanho da sua orelha. Porém, como a gente falou, essa questão de que habilidade você tem enquanto você desenvolve não é uma questão de sorte, no sentido mais literal da palavra de você nasceu com isso. Não, você desenvolve aquilo. E como a gente estrutura uma sociedade que todo mundo tem uma chance mais ou menos parecida de desenvolver a habilidade que você tem o potencial para desenvolver. Eu acho que a própria essa definição, todo mundo tem a mesma oportunidade, já é um negócio difícil de definir, cara. Mas ao mesmo tempo não, né? Então. No Brasil hoje, ou qualquer lugar do mundo, todo mundo tem a oportunidade de ir para uma escola. Todo mundo tem. Antes não tinha. Antes você morasse no interiorzão, escola zero para você. Hoje você tem a mesma oportunidade. Só que aí vem outro problema, que é, mas a oportunidade de ir para uma escola ruim é quase que pior do que não ter oportunidade da escola e começar a ser um habilidoso artesão. Você não perde tempo o que eu acho... lugar ruim. Então, o que eu acho que é difícil é que tudo, do jeito que vai estruturando, parece que vai estruturando, vem de cada um, todo mundo fica mais feliz, vai ficando todo mundo satisfeito. Não, é que você gera novos problemas. É que eu discordo de você no ponto, não tem pra onde correr, sempre vai ter problema. Sim, mas são problemas diferentes e situações diferentes. Hoje a sociedade está no maior momento histórico, de maneira geral, do que sempre esteve, em termos de acesso à infraestrutura, educação, saúde. A média de vida hoje é maior do que qualquer momento da história. O negócio, não sei se é real ou não, me veio em mente agora, falando que até o nível da pobreza tá bem... Sim, não, a pobreza mundial diminuiu muito. Sim, como a gente falou no episódio, as coisas estão melhores ou piores. Lembra desse episódio? Referência aí, ouvintes. Objetivamente falando, estão melhores. Não tem como discutir. Materialmente, sem dúvida. Por quê? Porque as pessoas capazes para fazer a melhor coisa estão fazendo. Né? Os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores... Pode-se dizer, de maneira geral, que já é mais controversa, empreendedores estão empreendendo. Então, o pessoal está se... qual que é a palavra? Especializando e sendo melhor naquilo que faz em benefício do mundo inteiro. Você está com um smartphone aí, porque teve um engenheiro muito bom que foi recompensado e, enfim, teve uma vida boa por causa disso. Não sei se é do Steve Jobs, mas teve uma vida boa por causa disso. Aí entra outros elementos de sorte, etc., que realmente são aleatórios, mas sempre condicionais aonde você está e quem te ajudou a chegar até ali. Nada existe no vácuo. Mas, pensando nessa problematização de que problema você prefere ter, uma sociedade que se diz meritocrática, mas falha na execução, ou uma sociedade que considera a meritocracia uma ideia falida, sem nenhum mérito? Eu prefiro a primeira opção, porque todos os contra-exemplos de sociedades que falaram não vamos medir ninguém de nenhuma forma, todo mundo tem que ter a mesma coisa sempre. Você falou daquela prensa lá. Os exemplos históricos não são tão bons. Então, que problema eu prefiro ter? Eu prefiro ter o problema que temos hoje, que é como que ajustamos essa coisa de elite que se autoalimenta e como mitigamos esses riscos inerentes aí de uma coisa que sempre vai existir, mas pode ser menor. E aí o melhor exemplo, ou exemplos, né, melhor dito, Singapura é um bom exemplo, porque, tudo bem, não é os Estados Unidos, mas é um país que quem vive lá vive bem hoje. E tem uma desigualdade muito menor dos Estados Unidos, em termos brutos de pessoas que ganham 1 bilhão e pessoas que ganham $1 por dia. Então todo mundo lá vive acima da média, vamos dizer assim, do que uma pessoa na média num país em desenvolvimento. Então você prefere viver na Singapura ou viver, sei lá, no Congo? Eu posso ser um senhor de guerra no Congo, facada de ouro? A minha resposta é clara. Facada de ouro. Agora, se pegar os países nórdicos também, eles fizeram de outra maneira, que é lá a competitividade não é tão grande, porém eles redistribuem de maneira muito mais agressiva que o outro lugar. 60% da sua renda lá... É do governo, filhão. Você pode ser o melhor arquiteto do mundo. 60% que você quer ganhar vai do bolso do governo. Só que aí o que acontece com esses 60%? E aí que está um elemento cultural, histórico também, que você não consegue desassociar. Eles conseguem reinvestir em infraestrutura, em educação básica.
Eu tenho amigos nórdicos, noruegueses, que eles foram para colégio público lá e depois entraram em universidades de elite. Por quê? Porque lá, realmente, o governo paga bem os professores, investe na infraestrutura básica. Então, é 60%? Sim, mas você não precisa pagar escola particular para o seu filho. Sim. Você não precisa pagar plano de saúde privado, porque o SUS lá é excelente, o equivalente do SUS. Sim. Então, aí você chega em outra coisa. É um sistema ruim do ponto de vista... É meu salário. Eu que ganhei 1 bilhão aqui. Por que eu vou dar 600 milhões para você, governo? Você vai interferir na minha liberdade de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Nos Estados Unidos, é inadmissível você pensar nisso. Você taxar 60%. Bom, os Estados Unidos, a própria decanta dos Estados Unidos mesmo brigar com a Inglaterra, quem lembra foi por causa de... Um dos argumentos foi, né, lá do... Mas, cara, até hoje, republicanos e democratas, o governo vai falar o que eu devo fazer com o meu dinheiro, que eu ganhei por causa do meu... do meu mérito. Mas eu acho que eu entendo esse argumento, mas não no princípio só monetário, mas no princípio mesmo, igual, realmente, você tem todo isso, mas é a própria visão, tipo assim, de... É um problema de números também, tem que lembrar. A Dinamarca tem 5 milhões de pessoas, não é nem 1/3 de São Paulo. Os Estados Unidos tem quantos agora? 300 milhões. Um pouquinho mais. É uma questão de escala. Sim, obviamente. Você tem uma cidade-estado igual a Singapura? É igual o Império, que a gente discutiu, a própria gestão do Império. É igual falou, o problema da burocracia é que, igual a gente mencionou corrupção, é justamente por isso, vai criando muita coisa. Cidades, complicações, sim. É fácil você ter um governo menos corrupto com 4 milhões de pessoas. Tem um de 300 milhões. Até porque a capital é logo do lado, você pega um carro e vai até lá, né? Sem falar de toda a cultura, o negócio. Sim, porque, os nórdicos, por exemplo, se enxergam como pessoas honestas que fazem o correto. Essa é algo da mentalidade deles. Enquanto o brasileiro... O brasileiro tem o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Os nórdicos, e lógico que tem exceção para tudo, mas no geral eles confiam nos seus políticos. Sim. Quem é que confia? Eu não confio nem em mim. Você daria 60% da sua renda para um político aqui no Brasil? Com confiança que ele investiria na saúde e na educação básica? Então, por isso que eu digo que é complicado. Porque tem elementos muito inerentes à história do lugar. Como na Ásia, assim, esse elemento cultural de coletivismo, como que o governo ia justificar pagar, sei lá, 40% a mais para os professores? Ou 40% do que ganha um CEO, por exemplo? Eu lembro quando começou esse negócio de confiança. Confiança não, essa coisa coletiva. Eu lembro quando começou a pandemia, teve umas matérias falando sobre o Japão, que a pessoa falou, eu vi que todo mundo tá usando aqui, não sei o quê. E aí uma das pessoas que estavam usando, falou, porque aqui a gente confia no governo. Ele falou que ele queria usar. Essa frase, confia no governo, nossa, me dói tanto isso. Me dói por causa da nossa realidade, Pedro, por isso que dói tanto. É algo que a gente consegue internalizar. É muito externo à nossa experiência vivida. A boca até amargou agora aqui. É alienígena num sentido. Como assim você confia no seu governo? Eu tive essa experiência uma vez nos Estados Unidos, e, bom, a anedota vale aqui, né? Que foi você tinha que entrar no refeitório universitário e você tinha que passar o cartão que tinha um saldo lá. Não tinha um cartão de crédito, de débito. Você tinha $500, aí sempre que você passava, você tinha direito ao buffet lá da universidade. Sim. E tinha vezes que a pessoa que passava lá a maquininha, a pessoa ia no banheiro. Então não ficava ninguém, não tem câmera, não tem segurança nenhuma, ficava totalmente aberto. E as pessoas paravam, faziam fila esperando o cara voltar. E uma vez eu perguntei pra um cara lá... anda logo, cara. Não, pega essa porra aí. Não, pra você ver o nível de intensidade. Você entrava pra um buffet, assim, come à vontade, e elas esperavam pra pagar $11 pra poder entrar. E eu perguntei pro cara, mas você nunca viu alguém simplesmente entrar, quando a pessoa vai no banheiro? E ele olhou pra mim com uma cara de horror. E, tipo, por que alguém faria isso? E esse foi o momento que a chave virou de que você tá sempre dentro da água que você nasceu ali, pra o que você considera como possível e não. Eu vi um bagulho desse estacionamento, porque não tem ninguém cobrando, você tinha que ir lá e botar no negocinho. Não, na Noruega teve um experimento também de eles deixarem comida assim numa praça e falar, deposite o dinheiro aqui. E aí, quando chegava no fim do dia, eles chegavam lá e a caixinha tava cheia de dinheiro. Eu vi também uns negócios que eles faziam umas barraquinhas, como se estivesse vendendo alguma coisa, aí você pegava, mas tinha que deixar... O pagamento era voluntário, falou, pague aqui. Tava o valor lá. E tá tudo pago. E no Brasil... Eu sempre tinha levado os doces, a barraca e o dinheiro que tava ali. Sabe o que eu lembro quando você fala isso? Tem um videozinho que eu vi na internet com meu irmão de meme.
Não, esse vai é um exemplo de aniversário das grandes capitais do mundo. Tem lá os países, Itália, Estados Unidos, aí Indonésia, um monte de país da África, Congo, o pessoal faz um bolo, aí corta, chega no Brasil, oval aqui, ó. Sem zoeira, tem que primeiro que já fica um monte de segurança segurando, aí na hora que toca a buzina, o povo, nossa, que vergonha, vai igual animal. Tem um cara com uma caixa de papelão, ele bate o braço no meio do bolo e joga dentro da caixa. E o povo tudo sujo, assim. Eu olho, nossa. Lembrando que isso são casos pontuais. É muito bom pra exemplificar isso, é engraçado. Tem pessoas em vários países que fariam a mesma coisa, incluindo nesses super ricos aí. São bolhas dentro de bolhas. Não, mas é engraçado, cara. Sim. Mas bom, pra concluir, vai, que a gente já desvirtuou muito do tema aqui. Virou negócio de anedota. A ideia da meritocracia é boa. Até porque se não fosse ela, não estaríamos hoje no mundo em que estamos. Em termos tecnológicos, econômicos. Não, mas teve resultado, diferente do socialismo. Mas não desmerecendo todo o socialismo também, porque muitas das ideias do socialista hoje estão imbuídas na nossa sociedade. A educação pública, por exemplo. Não foi um capitalista que acordou e falou, opa, sabe o que a gente tem que fazer aqui? Da educação grátis para todo mundo. Assim como a saúde pública, assim como a infraestrutura, etc, etc. Então, a gente fala socialismo assim, mas só dos exemplos clássicos dos experimentos aí que a gente já viu que resultou em fracasso. Mas diga vocês, falou socialismo, pra mim eu já tenho asco. É da minha vivência, como vocês perceberam. Não, isso é um reducionismo barato da ideia. Vou ficar com ela, pode continuar. Fala assim, mas usa o SUS, né? Hipócrita. Tomou vacina, Não, aí é outro ponto. Eu chego lá. Chega lá no SUS, eu vejo lá, Viva o SUS, né? Isso é engraçado, é um bom ponto. Viva o SUS no Instagram. Você chega no postinho do SUS, cadê o médico aqui? De novo, problemas dentro de problemas. Qual que você prefere ter? Eu prefiro ir pra uma escola como o que a gente foi em Valinhos. Eu prefiro ter dinheiro pra escolher o que eu quero. Não é pra começar. Essa opção. Essa eu não tenho. Essa esquece. Nem quem nasce endinheirado tem. Esse é o mais sorte, a essência da sorte. Mas, enfim, a ideia, então, voltando, historicamente, aí, desde que nasceu lá na Grécia Antiga até os dias de hoje, mostrou resultado, mostrou que sim, tem o seu valor. Embora a sua implementação deixe a desejar, principalmente agora que já temos esse ciclo vicioso, já temos a elite corrupta, que pode não ser corrupta ao ponto de ir lá na sua casa e roubar, mas tá inflando algumas notas ali, tá favorecendo um doador ali, enfim, tudo, a gente sabe os esquemas. Como que é? Soft corruption em inglês. É o jeitinho. Corrupção leve. Não é? Troca de favor. Troca de favor. Rouba, mas faz. Manda um salve pro Maluf. Não é de Maluf. São os CEOs dos bancos jogando golfe junto assim, falando, vamos aumentar a taxa de interesse? Vamos. Vamos aumentar a taxa de juros do cartão de crédito? Vamos. Então, sim, estamos, acho que claramente aí num ponto em que muito dessa ideia de principalmente quem tem valor, precisa ser repensada. Acho que alguém que tem 3 diplomas e PhD e tá como CEO de uma empresa não é inerentemente mais nada além de humano do que outra pessoa. Acho que esse discurso, sim, precisamos, falando como idealista aqui sempre no final, né? Bota o chapéu de o mundo ideal. No mundo ideal, um pouco das virtudes que eram contempladas lá por Platão e muito da história humana em si, tinham que voltar a ser um pouco mais presentes. Não só a pessoa é sinônimo do quanto ela ganha, senão de simplesmente ser pessoa bem educada, que tem consciência dos outros, enfim, empatia. Ó, o pastorzão César. Falei, o mundo ideal aqui. Deixa eu resolver os problemas, só me escuta. Não, mas sim, tirando as piadas, acho que o problema da meritocracia, como hoje, é porque esse elemento se perdeu e virou só essa equação dinheiro, valor. Não é bem... Entendo, não deveria ser bem assim. Sim. Mesmo quem tá com a enxada lá, que ganha menos do salário mínimo, não tá lá porque merece. Esse é o meu conceito.
lembrando de novo, não é que todo mundo sempre. Você vai falar porque depois a gente cai no negócio lá, quem não tá na cadeia não merece estar na cadeia. Não, merece sim, cometeu um crime. Alguma Vamos com calma, gente. Pisa no freio. Não quero chegar no determinismo. Livre-arbítrio. Tem gente que tá com uma enxada na mão porque talvez sim mereça em virtude de todas as possibilidades que teve. Sim. E conscientemente decidiu não fazer por X, Y, Z. Mas, de novo, pode ser que geneticamente nem tinha disposição para aquilo. Uhum. Mas aí já é outro papo e eu não quero cair nisso. Só quero falar que botar esse manto de que cada um tá onde tá porque merece, porque vivemos uma sociedade meritocrática, é explicitamente falso. Se você defender essa ideia... Cheguei a falar balela, faz tempo que não fala balela. É balela. O vocabulário tá mudando. Mas é balela, é mentira. Não vivemos uma sociedade puramente meritocrática ou nem necessariamente mais meritocrática do que menos meritocrática. Vivemos com ideal meritocrático, que é bem diferente da realidade. E você vai ver exemplos para todo lado aí, como eu me considero um exemplo bem sucedido da meritocracia. Tivemos oportunidades parecidas e por mérito, entre aspas, aí, tive mais sorte. Essa é a frase paradoxal. Por mérito, tive mais sorte. Por sorte... Isso aí, pô. Por sorte, tive mais mérito. Muito bom, muito bom. Eu vejo como... Solucionado. Eu vejo como positivo, mas não significa valor inerente de ninguém. No fim do dia, você falar, foi tudo sorte, é tão válido quanto foi tudo mérito. Porque depende das variáveis que você considera. Sempre mérito de ter feito esforço, sim. Mas e a sorte de ter nascido com uma genética predisposta a valorizar esse tipo de esforço? Como os atletas. A gente falou das Olimpíadas e não falou das Olimpíadas ainda, né? Deixa o pessoal assistir. Pode assistir. Não, mas é nisso daí. O atleta é esforçado? Sim. Mas tem um componente genético de que nenhuma pessoa, por mais que se esforce, vai ser um Messi, vai ser um Usain Bolt, vai ser pode treinar 100 mil horas da vida. Não vai ser. Um componente genético ali que sim. Até porque quantos Messis, Usain Bolts existem mundo afora aí, na Índia, na China, que tem... Se você é um em um milhão, tem 1 milhão de pessoas como você. Só que eles estão trabalhando na mercearia, estão vendendo Starbucks, com a mesma composição genética do Messi ou do Usain Bolt. Mas não deram a sorte de tá num contexto que alguém olhou e falou, vem correr aqui, vem jogar bola, numa cultura que aprecia aquilo. Então, pra mim, essa história da sorte aí é fácil identificar onde ela tá, mas é difícil identificar onde ela começa. Se é no útero, se é na cultura que você nasce, no momento que você nasce. Espermatozoide que foi, o que não foi. Exato. Ninguém, como a gente falou, ninguém escolhe onde nasce, como nasce, e essa é a sorte em ultimato. Então. Bom, lidem com isso porque já tem muito problema, eu não vou nem pensar nisso mais. Mas, dado isso, que é falha, eu pessoalmente ainda prefiro sociedades que valorizam mais a ideia de meritocracia do que aquelas que historicamente vão focar mais em igualdade de resultado, não de oportunidade, de resultado. Acho que igualdade de oportunidade, sim, na medida do possível. É óbvio que escola pública deveria ser investimento prioritário de todo governo, em todo lugar. Saúde pública também. Acho que o exemplo nórdico, assim, o que eu mais valorizo do ponto de vista econômico, de que bota imposto, sim, melhora o playing field para todo mundo. O campo tem que ser em boas condições para todo mundo. Mas, de novo, o papel é muito idealista aqui no sentido... Como se confia nos governantes para fazer isso. Que são outras discussões. Mas, de novo, dado o problema de ter uma sociedade que não valoriza isso e acha que é fajuto e acha que tem que ser tudo loteria e distribuição aleatória, eu acho que não. Acho que tem que ser capacidade, sim. Tem que ter filtro, sim. Seja por exame escrito, físico, seja lá o que for, que inevitavelmente vai cair no negócio de uma elite que vai se autoalimentar. Porque mesmo tendo escolas... digamos, excelentes a nível público, as universidades privadas vão ser melhores que tem mais dinheiro, quem vai entrar lá são as pessoas que podem pagar um tutor privado em vez da pessoa que só foi na escola. Então isso vai acontecer. Porém, as pessoas que estão saindo das universidades públicas, privadas, ou seja lá o que for, estão criando os iPhones, os Teslas, os notebooks que eu estou usando, o carro que eu cheguei até aqui. Eu prefiro ter esse problema do que ter
o problema de uma sociedade totalmente igual, que não tem inovação e que não são as melhores pessoas ou que não são melhores desenvolvidas para fazer o que estão fazendo. Se eu for para cirurgia, eu quero o melhor cirurgião lá. Independente se vem de uma elite ou se não vem. Sim. Eu concordo, César, porque eu também prefiro a minha vala só minha do que uma vala aberta. Então assim, para usar o meia-culpa, elitista, é uma visão elitista essa? Sim, eu sou elitista. Assim como muitos que devem estar escutando, no sentido, você quer o melhor cirurgião te operando? Até porque no fim das contas, sejamos sinceros, quando você fala assim, quem não prefere um serviço plus, Né? Então. Sim. Todos querem o melhor, né? Não diz, não dá pra fugir. Agora, o quanto desse melhor tem que ser uma parcela tão diminuta da sociedade, aí sim, acho que é o que precisa ser revisado, precisa ser repensado. Desigualdade, como geneticamente a gente já sabe, sempre vai existir. Sim. Mas não precisa ser tão grande, não precisa ser tão intensa e não precisa ser tão maquiada num discurso tóxico de que uma pessoa que chegou ali é melhor do que você, porque você teve a oportunidade, em teoria, e não chegou. Então esse discurso sim é balela, mas a ideia acho que é válida, só precisa de lapidação, de ajustes que nunca vai ser perfeito talvez, mas dá para melhorar, como esses exemplos aí que a gente deu já ilustram. Pronto. Boa. No final das contas, é isso aí, gente. Ideal, bora. Lute pela ideia. Lute pela ideia. Então, tá bom. Um papo bom. Temos 2 episódios aí. Esperamos que tenhamos merecido a atenção de vocês. Não, chegou até aqui. Eu acho que agora a gente merece também, por conta de mais padrinho, mais contribuições. Se vocês acham que merecemos uma contribuição. Não acho. Nós merecemos aqui. Eu mereço isso. Lembrando que o livro base para esse episódio foi doação direta de padrinhos. Foi comprado através de doações diretas dos padrinhos. Então, obrigado a vocês. Muitíssimo obrigado. E se inspirem com esses exemplos. Isso aí. Porque quanto mais fontes... Ajuda a gente a nos ajudar. Quanto mais fontes restritas a gente tiver acesso, maior tende a ser a qualidade do episódio. Mais mérito tende a ter. Então... E não vai ter vídeo, tá? Não tem cara. Não vai ter rosto de ninguém. E não podcast. Eu acho que foi bom frisar esse detalhe no nome. Até só pra fechar o círculo aí, né? A gente tá falando de sorte. Qual foi o nosso mérito em ter o nosso podcast citado pelo Clóvis Barros lá? É verdade, né? Absolutamente zero. Ganhamos mais de 1.000 seguidores. Com o nosso único esforço de pensar em Veja Bem como nome do podcast. Mas nem quando a gente fez propaganda do bagulho, Exato. Se ficou dúvida ainda de que sorte não existia, ó. Uma ironia aí. Episódio perfeito pra ter acontecido isso. Bom, é isso aí, galera. Segue a gente nas redes sociais. Não temos mais números nos WhatsApp, do número do WhatsApp, né? Mas WhatsApp não tem mais. Tem e-mail. Quem não lembra, Veja Bem, @vejabempodcast.com.br, tem um e-mail, tem as redes sociais da vida aí. Instagram tá mais ativo agora, né, William? Vocês acharam o Instagram? Eu vi que não é difícil, tá? Um monte de gente que não conhecia acharam. Vocês estão ouvindo? Só tomem cuidado, porque é o nosso Veja Bem aqui, Trio Ternura, não é pra deficientes visuais. Veja Bem podcast, digita lá, você vai achar a gente. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Aquele abraço. Tá demorando. Aquele merecido abraço.